O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu se cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Dito isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro voltou-se e viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia o livro que seria escrito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, Padre Senivaldo, caríssimos seminaristas, irmãos e irmãs. Acorremos a esta igreja nesta noite por uma razão muito particular, para elevarmos a Deus a nossa oração em sufrágio da alma do nosso amado Papa Emérito Bento XVI. A nossa oração hoje é cheia de afeto e gratidão a Deus pelo longo serviço que este humilde servo da vinha do Senhor
ofereceu à sua igreja, vivido nestes últimos anos como um serviço silencioso e orante. No Evangelho apenas proclamado, ouvimos o diálogo entre Jesus ressuscitado e São Pedro. É um diálogo que certamente ressoou no coração do Papa Bento ao longo do seu ministério episcopal e petrino. Na tríplice pergunta de Jesus, seguida da tríplice resposta, podemos ver como a fé em Cristo seja substancialmente uma questão de amor. Uma relação que envolve todo o nosso ser pessoa. Diante das perguntas feitas por Jesus, Pedro afirma o seu amor. Senhor, tu sabes que eu te amo. E esta experiência de amor a Jesus, que experimentou o Papa Bento XVI durante os seus 95 anos, ficou comprovada pelas suas últimas palavras ditas antes de morrer. Palavras de um homem enamorado por Jesus. Senhor, eu te amo. Como sucessor de Pedro, o Papa Bento XVI soube transformar a sua fé em uma relação de amor pelo amado. Como pastor do povo santo de Deus, Joseph Ratzinger veio a se tornar arcebispo, cardeal e, por fim, papa. Mas, antes de tudo isso, ele foi uma testemunha da fé. Desde a sua infância, ele recebeu da sua família o dom de uma fé viva, pela qual ele cultivou e nutriu uma amizade profunda com Cristo no seio da sua igreja, na vida com o povo cristão. Em seu testamento espiritual, que se tornou público nestes últimos dias, o Papa Bento afirma: a lúcida fé de meu pai me ensinou a nós, filhos, a crer como indicador sempre foi firme em meio a todas as minhas aquisições científicas. A profunda devoção e a grande bondade de minha mãe representam uma herança a qual jamais poderei agradecer suficientemente. Mas a sua vida não foi feita somente de acontecimentos bons. A sua fé amadureceu também por tempos de provação e dificuldade. Seja na sua juventude, quando conheceu em sua pátria os horrores do nazismo que exterminou muitos hebreus. Seja no período em que ele foi professor, nos turbulentos anos após o concílio. Seja, enfim, no seu ministério episcopal como bispo de uma diocese complexa e difícil, e não menos depois como papa. O seu pontificado não foi fácil. Não lhe faltaram críticas, resistências, escândalos dolorosos para a vida da igreja. Em muitas situações, o Papa Bento XVI foi incompreendido. Mas mesmo nestes momentos difíceis, ele nos ensinou. Pois em nenhum momento ele se rebelou contra o Senhor ou contra a sua igreja. Ao contrário, ele sempre se deixou guiar pelo Senhor, mesmo atravessando os vales escuros. O Papa Bento experimentou a proximidade fiel do Senhor. Por isso,
ele mesmo escreve ainda no seu testamento espiritual: agradeço antes de tudo ao próprio Deus, o dispensor de todo o bem, que me doou a vida e me guiou através de vários momentos de confusão, levantando-me sempre toda vez que começava a escorregar, dando-me sempre novamente a luz da sua face. Olhando para trás, vejo e compreendo que mesmo os trechos obscuros e cansativos deste caminho foram para a minha salvação, e que justamente neles, Ele, o Senhor, me guiou bem. Meus irmãos e minhas irmãs, como cristãos, nós não podemos esquecer o que nos motiva a nos reunirmos neste momento de oração: a esperança. Como afirma São Paulo, a esperança não decepciona jamais, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A certeza da esperança, fundada sobre a rocha sólida do amor de Deus, nos assegura que a vida daqueles que morrem em Cristo não é tirada, mas transformada. E que, enquanto se destrói a casa deste exílio terreno, é preparada uma habitação eterna no céu. Em uma época como a nossa, em que o medo da morte coloca muitas pessoas no desespero e na busca de consolações ilusórias, nós, cristãos, devemos nos distinguir pelo fato de que colocamos a nossa segurança em Deus, em um amor tão grande que pode renovar a nossa vida e o mundo inteiro. Não podemos ter medo da morte do nosso corpo, nos afirma o Papa Bento em suas palavras proferidas na oração do Ângelus do dia 5 de novembro de 2006. Pois recorda-nos a fé, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A verdadeira morte que é preciso temer é a morte da alma. Com estas palavras, não foram palavras ditas da boca para fora pelo nosso amado Papa Bento. Ele as assimilou de fato. Ao seu secretário, o Papa Bento XVI, certa vez, lhe dissera: nunca pensei que a última parte do caminho que me levaria do mosteiro Mater Ecclesiae, onde ele morava, até as portas do céu com São Pedro, seria tão longa. Podemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ver nestas palavras o seu desejo ardente de ir se encontrar com o Senhor, a quem ele amou até os últimos instantes da sua vida. A maioria de nós aqui presentes vivemos no pontificado deste grande Papa. Fomos alcançados por suas profundas palavras e gestos. Somente o tempo nos fará descobrir e aprofundar toda a riqueza do pensamento de Joseph Ratzinger Bento XVI, como um patrimônio precioso para a Igreja e para os homens que realmente estão em busca do mistério do Cristo. Testemunhos contam que um dia antes da sua morte,
o Papa Bento XVI ainda conseguiu concelebrar a missa da sua cama, levantando com muito custo o braço para a consagração do pão e do vinho, como se fosse o último sacerdote de Cristo, que cumpre o grande serviço litúrgico, oferecendo a oferta do santo sacrifício eucarístico pelo povo de Deus. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, pelo Papa Bento, suplicando a intercessão da Virgem Maria, a porta do céu, para que tenha e o conduza ao eterno convívio dos justos. E lá chegando, tenha ele se encontrado com o justo juiz e dele ouvido as doces palavras do chamado definitivo: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Rezemos ainda para que aprendamos dele a caminharmos na humildade da fé e a sentir a viva inquietude da verdadeira felicidade e a salvação dos nossos irmãos. Por fim, roguemos a intercessão do amado Papa Bento XVI por toda a Igreja, a qual ele tanto amou e serviu até o fim da sua vida, para que, por meio dos seus ministros e fiéis, seja fiel e viva a paixão de partilhar com todos a alegria da amizade com Cristo nosso Senhor. Amém.